Há um bom tempo atrás havia um medo, né, de que o mundo fosse acabar. E esse medo vinha por causa das profecias de um tal profeta aí, Nostradamus, né, que o mundo acabaria num determinado ano, né, numa determinada data aí. E interessante que um professor, amigo meu, de ensino médio, ele pegou um rapazinho ali do ensino médio, triste, nervoso, né, agitado, e chegou nesse rapazinho e falou para ele: escuta, o que está acontecendo? Por que você está tão nervoso? Por que você está tão agitado assim? O que está acontecendo com você? O professor teve que tentar dar uma consolada ali no rapazinho. E o rapaz virou para ele e disse o seguinte: ó, professor, o mundo vai acabar e eu nem casei ainda. E esse professor era muito sarrista, ele virou para esse rapazinho e disse para ele assim: olha, torça para você fazer um bom casamento, senão você ia preferir que o mundo tivesse acabado antes. E deu bastante risada com ele lá. Bem, a vida a dois não é fácil. Ou é fácil? Você acha que é fácil? A vida a dois? A vida a dois não é fácil. Não é fácil, porque os dois não foram feitos na mesma forma. Então já começa por aí. Né? Não cresceram dentro do mesmo lar, tendo a mesma educação, da mesma família. Né? Então cada um traz consigo uma bagagem que lhe é própria, que lhe é intrínseca. E o apóstolo Paulo até diz o seguinte, que aqueles que não casam acabam evitando até alguns problemas, alguns sofrimentos da vida. Aqueles que não casam. Mas o fato é que Deus instituiu, foi Deus que fez o quê? O casamento. E se Deus fez o casamento, se o Pai Eterno criou o casamento, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas o que ocorre é que, à semelhança dos tempos bíblicos passados, há muita desordem nos lares. É muita desordem, muitos problemas nos lares. E, apesar de a gente não poder aqui escrever a receita do bolo da felicidade para vocês, a gente vai tentar falar alguma coisa que possa ajudar vocês. Segundo o que o próprio Deus fala através do livro de sabedoria de Provérbios. Bem, em Provérbios nós lemos o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Sabedoria é a capacidade de agir da melhor maneira, na hora certa. Isso é sabedoria. E o que é discernimento? Discernimento é você saber interpretar o que é bom, do que é ruim, o que edifica, do que não edifica, aquilo que vai trazer um bem-estar para você e para a família, para o seu cônjuge, daquilo que não vai trazer um bem-estar para você, para a sua família, para o seu cônjuge. Isso é discernimento. Então, nós vamos ver como a gente consegue, aplicando o discernimento, a sabedoria de Deus, melhorar o nosso relacionamento conjugal. E a primeira coisa, meu amado, que eu gostaria de refletir nessa noite, é que o seu desejo pertence ao seu cônjuge. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar
que as suas fontes transbordem pelas ruas e os teus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Bem, que elas sejam exclusivamente suas, não repartidas com estranhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer nada mais nada menos do que aquela pessoa, né, que tem o seu relacionamento conjugal, mas ela vive procurando prazer onde? Onde? Fora do seu relacionamento conjugal. E está desejando algo de fora. E o que a palavra de Deus nos diz? Que nós devemos ter o nosso próprio cônjuge, né? Cada um tem que ter, o esposo tem que ter a sua mulher, e a sua mulher tem que ser o seu esposo. E aí, harmoniza-se com 1 Coríntios 7, 12, voltando um pouco atrás aí. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. De quem que é o seu desejo? Do seu esposo ou do seu marido. Não pertence a mais ninguém, é único. Aí ele continua o texto dizendo que seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Em tempos onde se prega o prazer livre entre a juventude, a palavra de Deus é bem clara. Uma esposa, um marido. Uma esposa, um marido. Mas vejam que o texto fala de que o cristão, o crente, ele pode ter prazer também. Não pode? É pecado o crente ter prazer? Não é pecado, sendo cada um com sua esposa, com seu marido. Mas ocorre que as pessoas estão cada vez mais ensimesmadas e desatentas à necessidade do outro. Elas estão sempre olhando para si mesmas e não enxergam a necessidade do outro. E a palavra de Deus nos diz lá em Coríntios, né, que a esposa não deve rejeitar o marido, nem o marido rejeitar a esposa. Mas eles sempre devem estar juntos, né? E o estar juntos aí é também essa questão da relação mesmo também. E um não deve negar ao outro. Por quê? O que diz a palavra de Deus? Deixa pai e mãe, se tornem uma só carne. Dá para separar a carne que é carne da sua carne e o osso do seu osso? Aí você fica uma pessoa incompleta, né? Dividiu você. Aí o texto faz algumas ressalvas, né, que isso tem que ser com mútuo consentimento. Tem um acordo aí também, né? Um não pode ficar negando ao outro, mas tem que ter um acordo. E tem que ser algo feito realmente com amor. Não apenas com uma obrigação. Né? E o texto lá de Coríntios ainda, ele diz que em alguns momentos isso não deve acontecer, porque é o momento para outras coisas, como dedicar-se ao Senhor, como dedicar-se à oração, por exemplo. Mas marido e mulher têm que entender essa necessidade de que o desejo dele é para sua esposa, o desejo da esposa é para o seu marido, e ambos têm que se atender. Né? Ah, mas está corrido o dia a dia, está difícil. Está difícil. Não sei, se vira nos 30 lá. Acha um horário maluco. Seja criativo. Né? Mas não deixe de atender um ao outro. Isso é importante. Faz parte da vida do casal. Então,
Aí a gente tem a correlação com Coríntios 7, 3 a 6. São muitos textos que eu tenho que passar aqui. Você lê depois, então, lá. 1 Coríntios 7, 3 a 6. O que acontece, muitas vezes, é também que o homem, ele acaba sendo iludido por outras, né? Ou a mulher sendo iludida por outros. E aqui o texto diz: alegre-se com a esposa da sua juventude. E tem muito senhorzinho aí que está namorando aí umas meninas que parece mais ser a sua filha, né? Por quê? Abandonou a mulher da juventude e agora está correndo atrás de uma ilusão, né? Alegre-se com a esposa da sua juventude, não fique nessa ilusão. Então, a ilusão de outras mulheres ou outros homens são pecado e prisão e vão fazer você sofrer. E Provérbios 5, 20 a 23. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraças o seio da leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Cuidado com a ilusão. Ceder à ilusão com uma outra mulher ou outro homem causa uma desordem enorme na vida do casal. E o pecado gera a morte. A infidelidade do homem, assim como da mulher, pode culminar no quê? Em divórcio, às vezes, né? A infidelidade pode gerar o divórcio. A palavra de Deus diz em Malaquias 2,15, né? Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor de Israel. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor de Israel. Eu não estou aqui recriminando e julgando quem passou pela infelicidade de acabar se separando. Porque até a palavra de Deus dá margem para que isso aconteça em determinados casos. Mas Jesus respondeu a pergunta se podia ou não ter isso do divórcio. Ele diz o seguinte, que Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de quem? De vocês. O divórcio existe por causa da dureza do nosso próprio coração. O casamento foi criado por Deus como uma aliança que não se deve quebrar, né? Quem é casado aí, olha dentro da sua aliança. Vou fazer uma dinâmica rápida aí. O que está escrito nela? Leandro? O que está escrito aí, Leandro? Bruna? Então, a quem pertence, então, você? Esse selo aqui está dizendo que você pertence a quem? Ao Leandro. E o Leandro pertence a você, né, Bruna? Então, um pertence ao outro, né? E a aliança ela não pode ser desfeita. É uma aliança que foi feita diante de Deus, para não ser desfeita. Mas cuidado com a ilusão. Cuidado com a ilusão. Que a ilusão cega. Você, diante de Deus, na verdade, só poderia se separar quando um parte para a eternidade. Na verdade é isso. Mas Deus permitiu que, em alguns casos, houvesse essa separação, até por conta da dureza do nosso próprio coração. Bem, então, essa é a primeira coisa. Fechamos, né?
Você quer arrumar o seu relacionamento, quer pôr em ordem a sua casa, tenha em mente que o seu desejo para a sua esposa, o desejo da esposa é para o seu marido, né? E um ao outro tem que ser atendido, né? Da forma correta, com um entendimento entre ambas as partes, mas um não deve, né, negar o outro, deve estar sempre junto com o outro e procurar atender o outro nas suas necessidades. Bem, a segunda coisa, ponha em ordem seu relacionamento conjugal, sejam exemplares e confiáveis. Sejam exemplares e confiáveis. Vamos ler Provérbios 31, 10 e 11. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubins. O seu marido tem plena confiança em quem? Não. Relacionamentos são baseados na confiança. Relacionamentos são baseados na confiança. E ocorre que há muitas atitudes nossas que vão acabando com a nossa confiança, né? A gente vai fazendo umas coisas erradas com o outro, vai pisando na bola, vamos usando um linguajar bem simples, e a confiança vai indo para o ralo, né? A confiança vai se perdendo. E então, a gente constrói confiança quando a gente age da maneira correta com o nosso cônjuge. Quando o marido, quando a mulher age da forma correta com o outro, aí eles constroem confiança. Mas há coisinhas que vão minando isso. Uma delas, por exemplo, você toma uma decisão que envolve o teu cônjuge, você nem fala com ele, nem conversa antes, e essa decisão vai influenciar no orçamento doméstico, pode virar uma bagunça a parte financeira da casa. E aí? Como é que fica? Está fazendo uma coisa por conta, sendo que você não é apenas um agora, você é dois. Está semeada a discórdia. Eu decidi que tem que ser tal carro. E nem fala para o cônjuge, nem conversa nada antes e compra. Aí compra o carro dá problema em tudo. Aí você vai falar, tá vendo? Eu falei para você que você tinha que conversar comigo antes, né? Mas você quis comprar esse carro. Aí está feita a discórdia. Que além de um não falar com o outro, o que vai fazer, nem combinar nada, ainda dá problema no negócio e é se jogado na cara do outro que o outro fez errado. Como que você vai construir confiança desse jeito? Outro dia uma senhora desabafou uma outra coisa comigo. Ela falou, esse homem é o marido, certo? Esse homem, ele sai para tudo quanto é lado, não me fala onde vai, depois volta, depois torna a sair de novo, não me fala onde foi, de onde voltou. Eu não entendo esse homem. Eu não entendo esse homem. Tudo bem, às vezes a gente tem que ter algumas certas autonomias, não dá para ficar toda hora, né? Quem sabe, relatando o que vai fazer. Mas é preciso desenvolver aí um diálogo. É importante o diálogo aí. Um cônjuge exemplar é confiável, pois ele usa de sabedoria e discernimento para saber como agir corretamente com o outro. O tempo todo. O tempo todo. Se o marido ou a esposa mentem um para o outro ou tentam tapar o sol com a peneira, será que você vai conseguir construir confiança, um laço de confiança? Não constrói.
Não constrói. Se um fica dando desculpa esfarrapada para o outro, não consegue gerar confiança. Não consegue. Só que você esqueceu que você está junto com uma pessoa, você está morando com ela. É fácil você enganar ela? Não é fácil, não. Você olhou de um jeito, já sabe o que você está pensando. A esposa exemplar é respeitada por todos. Isso vale para o marido também. Né? Quando é exemplar, você é respeitado por todo mundo. Né? E um grande desafio nosso é ser respeitado pelo cônjuge. É você ter o respeito do teu cônjuge. Isso é uma coisa que você tem que comer muito sal com ele. Faz muitos anos aí para você desenvolver isso. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Seus filhos levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Enganosa é a aparência e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E o verso 31, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Veja só. Quando o cônjuge, né, ele é respeitável, isso é espalhado por aí. Todo mundo elogia, todo mundo reconhece isso. Que beleza, né? O marido e a mulher respeitáveis. Mas o que acontece se você quebra o pau na sua casa e o vizinho do lado é bem do lado mesmo da sua casa, ali, germinado, né? O que ele acha que está acontecendo ali? É um casal ou é um inimigo? São os inimigos assim um do outro. Será que eles vão ter elogios por serem exemplares? Aí complicou, né? E então, uma esposa exemplar, ela produz respeito dos de fora até para o seu marido. Ela gera respeito dos de fora até para o seu marido. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Veja só a responsabilidade. Se você não está tão preocupado em ser respeitável, né, o seu marido ou a sua esposa pode sofrer o dano também. Se você está preocupado em ser respeitável, né, o seu marido, sua esposa também vai ter um reconhecimento sobre isso. Supram as necessidades uns dos outros. Supram as necessidades uns dos outros. Provérbios 31, 23. E nunca lhe falta coisa alguma. E nunca lhe falta coisa alguma. Uma esposa exemplar é bem suprida pelo seu marido, porque sendo correta com ele, o constrange a ser também correto com ela. Não é assim? Ele foi tão correto comigo, eu tenho que ser correto com ele também. Não é assim que a gente faz? É o que nós chamamos também de cumplicidade. Um ajuda o outro. Um ajude o outro. E quando ambos se preocuparem em servir o outro, com certeza haverá alegria no lar. E não faltará nada a eles do que eles realmente necessitam. Porque um procura agradar o outro. Agora, se a gente só pede, só cobra, mas também não entrega, como é que faz? Provérbios 31, 12, diz que uma esposa exemplar só faz o bem ao seu marido. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Mulher, o que você tem feito ao seu marido? Bem
ou mal? Homem, o que você tem feito à sua esposa, bem ou mal? Hein? Mas a sabedoria de Deus diz isso. Que nós devemos fazer sempre o bem ao nosso cônjuge, e não o mal. Nosso cônjuge não é nosso inimigo, gente. A gente está do mesmo lado, a gente está indo para a mesma direção. Não é nosso inimigo. Precisa chegar no acordo. Há muitas diferenças entre homem e mulher, mas a base seria essa daqui. O homem muito racional, objetivo, monotarefa. Então o homem, tudo ele quer trazer para o lado da matemática. A esposa quer comer lá no restaurante, ele já traz para o lado da matemática. Quanto vai custar? Então, o homem é muito racional, sempre muito racional. A mulher é mais emocional, então ela não se importa tanto o quanto vai custar, ela quer saber que ela vai aproveitar daquele momento. O homem é mais objetivo, ele entra no supermercado, ele não fica olhando as prateleiras, ele vai lá no fundo, lá pega aquela coisa que ele veio buscar, volta e vai embora. A mulher, ela fica um zigue-zague, assim, parece que ela anda o supermercado inteiro. Porque ela é detalhista, então ela vai verificando se está faltando coisa em casa. A mulher é multitarefa. O que é isso? Ela consegue prestar atenção e executar várias coisas ao mesmo tempo. O homem é uma coisa de cada vez. Mulher, você vai passar um monte de instrução para o homem, anota. Faz por ordem de prioridades, mas anota, que senão ele vai lembrar da primeira coisa e vai esquecer das outras que você gostaria que cuidasse também. Então, essas diferenças acabam gerando alguns problemas no lar, algumas discussões. Mas, no fundo, sabe o que a gente quer que aconteça? Qual que é o desejo? O desejo do homem é que a mulher também seja um pouquinho mais racional às vezes, e o desejo da mulher é que o homem também leve mais em consideração os seus sentimentos às vezes. No fundo é isso. E a mulher quer que o homem não entenda que tudo é matemático, mas que também tem esse veio emocional. Por exemplo, só para a gente colocar um pequeno exemplo aqui. A mulher teve um entreveiro lá, uns problemas no serviço, e chegou quente em casa. E ela quer contar isso para o marido. Aí ela desabafa com o marido, O marido ouve e depois fala para ela, você tem que fazer isso, aquilo, outro, tal, é assim que se faz e tal, e quer resolver o problema. Resposta errada, né, Rodrigão? Resposta errada. Ela não está querendo que você resolva o problema para ela. Sabe o que ela está querendo? Uma atenção afetiva ali. Que você a ouça ali, a compreenda. O que ela está sentindo. E você não, você vai para a matemática, você quer fazer 1 mais 1 igual a 2 e resolver. Não adianta, não funciona assim. No mesmo caso, o casal está enfrentando uma dificuldade e precisa resolver essa dificuldade. Aí o marido vai com uma proposta, a mulher fica nervosa e já se arma, e aí o nervosismo cresce e não anda. Não consegue ter uma conversa ali, não estabelece o diálogo. Era uma hora para ser mais racional. E aí começar a tentar desatar o nó. Homens e mulheres são diferentes. Isso gera dificuldades no lar. Isso gera problemas no lar. Mas como é que faz? Um tem que tentar entender o outro. Esquentou os ânimos, subiu o sangue na cabeça aí.
Tá nervoso, os dois nervosos, ou um dos dois nervoso. Qual que é a melhor coisa a fazer? Nada. Faz nada não. Faz nada, que senão depois você vai se arrepender. Depois você vai ter que pedir desculpa porque você foi grosso, porque você passou do limite e que você não deveria ter dito aquilo. É uma boa hora para você ficar calado. Brigas não são um bom caminho para chegar a boas soluções. Ninguém suporta viver brigando. Ou você gosta de viver brigando? Eu não gosto de viver brigando. Se vê uma briga, eu quero estar longe. Ninguém gosta de viver brigando. Provérbios 25, 24 diz: melhor é viver no canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Né? Mas tem homem briguento também, né? Tem uns homens bem nervosos também. Gosta de brigar. Brigas afastam as pessoas. Quem dirá o marido e a mulher? Brigas afastam as pessoas. Provérbios 17, 19 diz: quem ama a discussão ama o quê? O pecado. Quem constrói portas altas está procurando o quê? A ruína. Meus amados, construam pontes ao invés de portas. Construam pontes ao invés de portas nos seus relacionamentos. Quando você começa a brigar muito, o que acontece? Você se tranca na sua porta, cada um na sua porta. E aí você não consegue mais diálogo. Não consegue mais conversar. Ou você consegue conversar de porta fechada um com o outro? Não consegue. Construam pontes no seu relacionamento. Não portas. Não fique armado só na defensiva. Lembra o que eu falei? Você não é inimigo do seu marido, nem você, esposa, nem você, marido, não é inimigo da sua esposa. Vocês têm que caminhar para o mesmo lado, para a mesma direção, com a ajuda de Cristo, é claro. Bem, para você atender as necessidades do seu cônjuge, há uma coisa aqui que ajuda a gente. Como eu disse, não existe receita do bolo para a felicidade, tá, no lar. Mas existem umas coisas que ajudam a gente. Esse livro aqui ajuda. As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. A gente tem esse daqui, que é o principal, né? Que seria para o casal, para o cônjuge. Aqui a gente tem para adolescentes e tem também a linguagem do amor para as crianças. Se você quer crescer mais sobre esse assunto, pode optar por um desses livros. Pincelando as linguagens aí. Lembra que o pastor de Jardim falou do que enche, o que esvazia o seu tanque? Lembra que ele falou lá, no começo dessa série? Então tem o que enche e o que esvazia o tanque do seu cônjuge. Tem o que enche e o que esvazia o tanque do seu esposo, da sua esposa. Não? E uma das coisas que enche o tanque da sua esposa, do seu esposo, que é uma linguagem que o autor trata como linguagem, aqui seria palavras de afirmação. Palavras de afirmação. Há pessoas que têm a necessidade, vamos colocar aqui para exemplo a mulher, por exemplo, que ela tem a necessidade de ter um elogio, de ouvir uma palavra que exalte alguma coisa dela ou do que ela fez, por exemplo. Como você está bonita hoje. Nossa, eu gosto do seu cabelo desse jeito. Não sei. Você tem que ver o que essa pessoa gosta mesmo. Isso pode ajudar. Que há pessoas que têm essa necessidade. Outra coisa, qualidade de tempo. A gente pode inverter isso aqui para tempo de qualidade.
O que é tempo de qualidade? Quando você passa um tempo dedicado à pessoa e presta atenção realmente no que ela está falando, está ali não somente de corpo presente, mas a sua cabeça está ali também. Isso é tempo de qualidade. Há pessoas que você precisa separar um tempo e dedicar esse tempo com ela. Você está comunicando amor a ela. Está suprindo essa necessidade dela. Uma outra coisa é receber presentes. Há pessoas que gostam de dar e de receber presentes. E elas se sentem amadas quando elas dão ou recebem presentes. É uma característica dela. Uma outra coisa, formas de servir. Há pessoas que se sentem amadas quando alguma pessoa faz algo por ela. Então ela está precisando de alguma coisa e você pega e ajuda ela a conseguir essa coisa ou resolver tal problema. Aí a pessoa olha para você e diz obrigado tal, e se sente amada. E a quinta coisa, o toque físico. Há pessoas que, para se sentir amada, ela precisa ter essa coisa mais física também. Precisa ter esse carinho mais da parte física. Agora, cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa pode ter uma ou mais linguagens aí que você comunica amor para ela. Você tem que descobrir como que essa pessoa, o seu cônjuge, ela se sente amada por você. O que você faz para ela que ela se sente amada por você. E aí, quem sabe, se você aplicar isso, a coisa vai começar a melhorar aí no relacionamento também. Ponha em ordem seu casamento, sejam trabalhadores. Sejam trabalhadores. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Uma esposa exemplar, um marido exemplar, eles são o quê? Trabalhadores. São trabalhadores. Ou seja, cada um sabe da sua responsabilidade e procura cumprir com a sua responsabilidade. Eu conheci um rapaz que ele namorou uma garota por 8 anos. 8 anos. Essa pessoa não é daqui, nem da cidade daqui, tá? Falando uma pessoa lá longe. E sabe quantos anos durou o casamento dele? Alguém quer se arriscar? 1 ano? A Bruna arriscou lá 1 ano. Um pouquinho mais, Bruna. 2 anos durou. Sabe o que aconteceu? Não tinha essa coisa de cada um fazer a sua parte. Era um carregando o outro na costa. Não vou entrar em detalhes aqui, não quero expor ninguém, mesmo que seja alguém lá de longe, né? Mas não fazia a sua parte. E o rapaz carregava a casa nas costas. O que acontece quando você pende mais para um lado sempre? Quando você está numa ponte aí, numa gangorra, você pende sempre para o mesmo lado. Onde que quebra? Né? Onde está pesando mais aí, na gangorra. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que assumir a sua responsabilidade dentro do lar. Tem que dividir também essas responsabilidades. A palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a destrói. Isso serve para o homem também. O homem sábio também edifica a sua casa, mas o insensato, com as suas próprias mãos, também destrói. Hoje, a gente tem uma mudança de paradigma muito forte, que é o seguinte, que as mulheres, muitas delas, não estão sendo preparadas para serem esposas.
para administrarem uma casa, para serem a rainha do lar. E por conta dos tempos modernos, elas repudiam a ideia de ser uma doméstica, ser alguém do lar. E preferem o quê? Trabalhar fora e ter uma empregada. Né? Porque isso mexe muito com a questão, né, do status e do que a sociedade hoje prega, vamos dizer assim. E aí a gente tem também esses problemas de um assumir a sua parte no lar. E acaba transformando uma desordem o lar. Mas o caso e quando não dá para se pagar uma empregada, porque a empregada fica mais cara do que o seu próprio salário? Como é que faz? Aí o casal tem que dar um jeito, né? Tem que se organizar de alguma forma, para que o lar seja suprido. Se os dois trabalham fora, os dois têm que dar um jeito de ajudar em casa também, né? De fazer alguma coisa em casa também. Cada um tem que cumprir o seu papel. Cada um tem que ser trabalhador dentro da sua esfera. Uma esposa exemplar supre as necessidades do lar. Ela sempre está atenta às necessidades. Como navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. E aí tem uma série de coisas que ela faz. Eu vou dar uma adiantada aqui. Ela faz vestes para os filhos, fala com sabedoria e ensina com amor. Uma tarefa importante da esposa, né, e que agora tem que ser mais dividida com o marido ainda, né, porque ambos andam trabalhando fora, é de ensinar com amor as crianças. Uma tarefa importante que os pais têm que dividir. Seja econômico, use o dinheiro da melhor forma. Próximo texto diz o seguinte: ela avalia um campo e o compra, e com o que ganha planta uma vinha. Veja a sabedoria, ela avalia o campo, compra o campo, né, e ganha dinheiro e planta uma vinha. Ela está investindo, está usando os recursos dela de uma forma mais acertada. Condutas econômicas que ajudam a gente a pôr em ordem as finanças. Não gastando todos os rendimentos da família, mas sempre poupando um pouco. Se a gente gasta tudo que a gente ganha, aí quando tem alguma emergência, como é que a gente faz? Aí entra com cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, e aí? Está feita a desordem, né? Então, sempre importante poupar um pouco. Pesquisando preços melhores para os produtos do lar, não fazendo muitas despesas parceladas, aprendendo a viver com o que tem e não com a complementação de crédito. E se a gente tiver uma conduta econômica, a gente vai poder fazer o quê? Acolher até os necessitados. Diz lá em Provérbios 31, 20, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Se nós usarmos bem os nossos recursos, a gente vai ter até com que ajudar ao necessitado. Um dado de uma pesquisa bem interessante. Fizeram uma pesquisa lá e descobriram que as famílias assumem compromissos financeiros maiores do que elas recebem. E aí ficou uma coisa assim enigmática lá na pesquisa. Como que um casal ganha 2.500 e paga 3.500 de dívidas por mês? Como que um casal faz isso? Não existe mágica. Né, Leandro? Não existe mágica. Rola a dívida no rotativo do cartão, e aí forma uma bola de neve, vai crescendo, ou faz empréstimo, ou tem que se matar de trabalhar em outros bicos aí para conseguir juntar o resto que falta. Agora, como que fica a vida do casal quando não é bem administrada a economia no lar? Hein? Será que ficam todos sorridentes e amáveis um com o outro? Quando falta dinheiro e o negócio aperta, os nervos ficam à flor da pele.
fica a flor da pele. E aí tem briga, tem discussão. Né? Então é importante administrar com sabedoria o lar. Né? Não fazendo do dinheiro a sua razão de ser, de vida, mas que ele seja controlado e não você seja controlado por ele. Que você ame a Deus acima de todas as coisas, e não ele. Né? Isso não vire, vamos dizer, a sua preocupação maior de vida. Certa vez, um pastor amigo meu havia marcado uma visita em uma casa, uma família. Ele foi visitar essa família e ele chegou nessa casa e nem deu tempo de perguntar se o esposo estava, já foi recolhendo ele, a mulher foi recolhendo ele. Ele já começou a achar aquilo estranho, mas tudo bem, achou que fosse só o estranhamento dele. E essa mulher começou a mostrar a cozinha, mostrar a sala, mostrar outras dependências da casa. Aí chegou perto do quarto e falou para o pastor o seguinte: olha, você não está entendendo, não? Aí o pastor olhou diretamente para ela assim nos olhos e falou: eu estou entendendo e eu estou caindo fora. Eu estou entendendo e eu estou caindo fora. Foi embora. Esse pastor amigo meu já era casado há um bom tempo, né? Muito amoroso, prestativo à esposa, aos seus filhos, estava com a sua casa em ordem. A tentação veio e ele já rebateu a tentação de primeira, porque ele estava com a sua casa em ordem. Cuidado, se você está com a sua vida conjugal bagunçada, isso é combustível para a ilusão. E uma vez que você dá combustível para a ilusão, pode vir aí a queda, o pecado, e você pode sofrer muitas consequências ainda. Põe em ordem a sua casa. Dê atenção à sua esposa, dê atenção ao seu marido. Procure, na medida do possível, satisfazer as necessidades dela. Porque aí a gente vai seguir isso aqui, ó. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Com sabedoria a gente forma um lar. E com discernimento, sabendo cada coisa, cada pedrinha ali do dominó no lugar certo, a gente colocando tudo ali em ordem, né? Com inteligência, com discernimento, a gente vai ter um lar abençoado por Deus e vai estar preparado para não cair nas ciladas do maligno. Que Deus assim nos abençoe. Amém.